Últimos dias para a declaração do imposto de renda. E até agora, aqui em Goiás, apenas metade cumpriu a obrigação com a Receita Federal. Se perder o prazo, a multa pode chegar até 20% do imposto devido. Confira mais detalhes nessa reportagem de Melanie Bessa. Se você recebeu mais de R$ 2.196 por mês no ano passado, incluindo o 13º salário, é com você que o Leão quer conversar. Quanto eu vou pagar? No próximo dia 28, termina o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda. Se você ainda não cumpriu a sua obrigação com o fisco, se apresse. Segundo dados levantados pela Receita Federal, apenas metade dos contribuintes entregou o documento. São esperadas 28.300.000 declarações. Neste ano, mudanças significativas. A redução da idade mínima na apresentação do CPF de dependentes, que passou de 14 para 12 anos, e a incorporação do ReceitaNet, programa usado para transmitir a declaração ao programa gerador do documento. E atenção, alguns pontos devem ser observados com cuidado para não cair na malha fina. Ele tem que ficar atento aos casos mais reiterados, aqueles casos que o próprio sistema da Receita normalmente acusa a inconformidade e aí já leva ele para a malha fina. Cito alguns exemplos. Deduções com despesas de educação. Há casos em que o contribuinte ele faz declaração de dedução que é uma receita de educação, só que uma despesa de educação, no entanto, que não está dentro das hipóteses. E aí eu cito os cursos de língua. Nós temos também as deduções com despesas de saúde. E aí, normalmente, dedução de despesas com valor exorbitante, ou então que sejam de pessoas que não sejam dependentes do titular do imposto de renda. Temos também as pensões alimentícias, as deduções dessas despesas, encabeçando a fila de malha fina. Normalmente, quando o valor da pensão envolve, além de um valor fixo, também outros encargos, como, por exemplo, pagamento de despesas com plano de saúde, ou então de colégios, até mesmo despesas de educação. Nem sempre a Receita Federal considera essas despesas. Quem perder o prazo estará sujeito a multa de até 20% do imposto devido. A Receita Federal pagará a restituição do imposto de renda em 7 lotes, entre junho e dezembro deste ano. Lembrando que idosos, pessoas com deficiência física, mental ou doença grave têm prioridade para receber a restituição. Sempre eu faço, né, a mesma, todo ano eu faço, eu declaro. Tudo certinho? Tudo correto. Então o senhor não tem conta nenhuma para acertar mais? Não, só com Deus. Mas mais de 12 milhões de pessoas no país ainda não cumpriram com essa obrigação junto à Receita Federal. E o prazo termina na próxima sexta-feira. Por isso, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto aqui no Jornal do Meio-Dia com o Jorge Martins, ele que é supervisor do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal aqui em Goiás e que sempre traz as informações para os nossos telespectadores sobre principalmente essa questão do prazo, né, Jorge? Não é bom de jeito nenhum deixar para a última hora e mesmo se você deixar para a última hora e tiver problemas ainda, o melhor é entregar mesmo não estando ainda com a declaração realmente redondinha, né? Exatamente. Normalmente, metade das declarações são entregues na última semana, né? Isso está acontecendo de novo. E isso é problema, porque no ano passado nós tivemos congestionamento, principalmente no último dia, nas últimas horas. Então, pelo andar da carruagem, é possível que aconteça de novo. Hoje você consegue entregar a declaração em apenas alguns segundos. No último dia pode levar até horas, às vezes nem conseguir entregar dentro do prazo. Agora, tem gente que tem problema, não consegue fechar e o prazo está chegando ao final. O melhor é entregar, porque senão, se não entregar, vai ter problema. Ele deve fazer a declaração com as informações que ele tem, né, mas o mais próximo possível da realidade. Porque se ele entregar a declaração zerada, corre isso depois, quando ele for entregar a declaração normal, talvez a opção com despesa dedutível seja melhor e muitas vezes a opção anterior foi diferente. E ele não pode mudar a opção mais depois do prazo final da entrega da declaração. Então, entrega o mais próximo possível da realidade. Agora, Jorge, nós conversamos aqui sobre as dúvidas. Apesar de ser a última semana, ainda surgem muitos questionamentos, como, por exemplo, plano de saúde.
As pessoas têm muitas dúvidas em relação ao plano de saúde, porque as pessoas acham que o dono da despesa é quem paga. Não necessariamente isso. O dono da despesa é quem tem o serviço prestado ou colocado à sua disposição. Por exemplo, o pai paga o plano de saúde para ele e para os filhos e para a esposa. Se a declaração é em separado, o pai tem direito da declaração, de pegar a parte dele, né? E se os filhos entrarem como dependentes dele, ele pode incluir a parte. Mas se os filhos entrarem como dependentes da esposa, a esposa tem direito de declarar a parte dela no plano e dos filhos por ter levado eles como dependente. Ou seja, o pai pagou para todo mundo, mas ele só declara a parte dele no plano de saúde. Outra coisa, Jorge, não teve nenhum reajuste no imposto de renda? Ou seja, nós vamos continuar pagando muito imposto ainda? Pois é, tem 2 anos já que não tem o ajuste na tabela, né? E até hoje não teve para 2017. A tendência é que talvez não tenhamos, por enquanto, novo ajuste na tabela do imposto de renda. Escola, aqueles cursos extras não são dedutíveis, por exemplo, inglês, atividade física, natação, balé, etc. Não, somente o pagamento ao estabelecimento de ensino regular de creche após graduação. Inclusive, nem por si o pré-vestibular não é dedutível no imposto de renda. Quais os cuidados que o contribuinte deve ter, Jorge, na hora de colocar algumas deduções, por exemplo, em relação à questão de saúde, dentista, médico? Olha, é importante que ele declare somente aquelas despesas dedutíveis que ele tiver o comprovante, porque caso caia na malha, ele tem que apresentar esses comprovantes junto à Receita Federal. Então, não declarar aqueles que ele não conseguiu nenhum comprovante. A pessoa que tiver alguma dúvida, tem algum telefone para esclarecer? O contribuinte com aquelas dúvidas mais simples, ele pode ligar no telefone 146, né, ali tira essas dúvidas. Agora, se tiver uma dúvida assim, um pouco mais complexa, ele pode ir pessoalmente no plantão fiscal da Receita, que funciona das 7 às 19 horas no setor universitário. 146, está congestionado já, não? Não, esse telefone ele é bastante acessível, as pessoas podem tirar dúvidas pequenas por ele. Ok, Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, parabéns mais uma vez pelo aniversário e uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.